no final sobre este e outros pontos. Continuando sobre essa temática da educação, eu vou convidar agora o nosso terceiro palestrante, que é o professor Sérgio Fialho. Ele vai continuar examinando essa dinâmica da transformação digital na área do ensino superior, mas ele vai abordar também agora o período da pandemia atual e trazer uma reflexão crítica sobre a regulação do setor da educação e a necessidade de se preservar o necessário compromisso pedagógico neste contexto. Professor Fialho, fique à vontade para compartilhar sua imagem e sua apresentação. Muito obrigado, agradeço o convite. Aproveito para saudar a mesa, todos os participantes, a comissão organizadora do SARU e do eixo nosso, do PPGA aqui no SARU, uma experiência que permitirá que nos preparemos para avançar na qualificação e impacto dos nossos eventos acadêmicos. Aos professores e colegas, Sérgio Maravilhas, Manuel Joaquim, com quem eu tenho a honra de compartilhar a condução de pesquisa na área de educação e tecnologia no PPGA, também saúdo, e finalmente saúdo nosso palestrante principal, o professor Marcos Barros. O assunto é vasto, complexo. Nós podemos fazer uma primeira consideração que, apesar dos claros avanços da tecnologia, muito bem representadas pela abrangente e excelente exposição do professor Sérgio Maravilhas, e dos seus desdobramentos, que foram examinados em maior profundidade pelo professor Manuel, onde já se encontram também alguns elementos para reflexão, para aprofundamento sobre o emprego da tecnologia, os impactos da tecnologia. Mas, apesar desses claros avanços, o estado do mundo, atualmente, recomenda prudência, recomenda cuidado. Nós vivemos hoje uma situação no mundo onde há já há algum tempo um claro aumento da desigualdade social, e que é algo que ocorre de maneira paralela a esse processo grande de transformação digital. Disso decorre aumento de tensões sociais em muitos países do mundo, e especialmente gera um efeito, por conta dessa situação de desigualdade, de carência, de tensões sociais, que vem revelando um potencial de ameaçar o regime democrático, que eu considero a nossa maior conquista civilizatória. Então, é um momento que eu considero assim, dramático do ponto de vista do andamento da humanidade, do andamento da civilização, com muitos riscos envolvidos, ambientais, sociais, e que é preciso prudência. Essa seria, para mim, a palavra central na reflexão sobre essa questão dos impactos. Na educação, onde múltiplos aspectos, processos incidem sobre esse campo, tudo é agravado nesse momento pelo contexto de pandemia. Eu procurei organizar minha fala em torno de algumas perguntas que procurarei responder e que poderão ser aprofundadas no debate. A primeira pergunta é: por que é importante discutir a EAD? Essa tabela ela indica o porquê, né? Embora ela esteja com dados de 2010 e 2017, o processo e as tendências são absolutamente claras. Eu tive um crash, incidentalmente, um parênteses, eu tive um crash no meu computador ao tentar atualizar o sistema operacional dele no domingo, e até hoje estou sem meu computador. Então, isso me dificultou o acesso a determinados recursos meus. Mas isso é suficiente. O crescimento das matrículas em graduação no ensino superior do Brasil, quando a gente examina o crescimento entre o ano 2000 e 2017, a gente observa que o presencial ele tem um crescimento importante, né? Ele sai de 2.600.000 alunos para 6 milhões, mas a EAD, que parte de 1.000 e poucos alunos em 2000, já chega em 2017 com quase 2 milhões de alunos. Tá? Então, há assim um crescimento bastante acelerado que se revela seu background quando a gente examina a relação desse crescimento entre instituições públicas e privadas. Entre 2010 e 2017, as instituições públicas cresceram, suas matrículas em EAD regrediram, né? O crescimento foi negativo. De 181 mil, elas regrediram para 165 mil, enquanto que as instituições privadas passaram de quase 800 mil
para 1.600.000 aproximadamente, que é a quase totalidade das matrículas em AD, 90,6% das matrículas em AD naquele momento. Ok? Essa é a justificativa de por que é relevante discutirmos a EAD. Ela está assumindo a hegemonia nas modalidades educacionais no país. Ela revela que, dentro de alguns anos, nós teremos uma dominância das matrículas em EAD. Eu vou precisar fazer um contorno para poder discutir o tema meu específico aqui hoje, que é essa relação entre educação, tecnologia, educação, regulação, nesse contexto de pandemia. Eu preciso tratar, ainda que bem rapidamente, da relação entre a revolução tecnológica. Para tratar da relação entre a revolução tecnológica e a educação, eu preciso tratar um pouco do que é uma revolução tecnológica. Elisa, por favor. Essa é uma visão que eu vou passar muito rapidamente, mais ou menos como muitas abordagens sociológicas enxergam a estrutura de uma sociedade, na base dos processos produtivos, que organizam e determinam a estrutura social da sociedade, né, que grupos existem, quais suas relações, processos produtivos, numa outra camada superior a eles, a governança organizacional, que gerencia os processos produtivos, a regulação, as leis e normas que regulam também, num outro nível, o funcionamento do processo produtivo e a própria governança, e no nível mais elevado na sociedade, no sentido de mais abstrato, chamamos assim, a cultura, conhecimentos, valores e ideologias. Há uma influência enorme do processo produtivo, que é absolutamente natural, sobre todos os outros níveis, e o que não quer dizer que isso seja uma determinação mecânica, cega. A cultura, a regulação e a governança, as organizações também incidem na forma e na dinâmica dos processos produtivos. O que eu quero chamar a atenção é que, quando essa estrutura da sociedade ela está em equilíbrio, essas camadas funcionam de maneira orgânica, ajustadas umas às outras. Elas se tomam como objetos próprios e são consistentes entre si. Ok? Passe, por favor, o próximo slide, Elisa. Quando ocorre uma inovação central e ela atinge imediatamente o processo produtivo, antes de qualquer outra coisa, dentro da sociedade, essa situação se modifica. Rapidamente, uma inovação central é aquela que afeta todos os processos produtivos da sociedade, ou seja, inovações que geraram revoluções tecnológicas, como a da máquina a vapor, da eletricidade e agora da tecnologia da informação. Então, uma inovação central, ao atingir os processos produtivos, por favor, Elisa, ela provoca esse fenômeno para o qual eu peço que tenham atenção. A disponibilidade de uma tecnologia no mercado faz com que ela seja rapidamente absorvida pelas empresas, né, principalmente pelo setor industrial, que compra a tecnologia disponível e aplica no seu processo produtivo. Ela não depende de nada para fazer isso. Então, a incorporação de tecnologia nos processos produtivos se dá de um modo rápido. Então, os processos produtivos se deslocam, na realidade, do ponto que estavam, da forma que estavam, para outro patamar. E a consistência com as outras camadas fica afetada. Essas outras camadas elas ficam retidas porque elas demandam tempo para se ajustarem a essa nova forma do processo produtivo, que muitas vezes não se sabe muito bem o que é uma inovação, é uma mudança profunda, estrutural. Então, há tempo para compreender, mas não só para compreender, porque isso envolve questões de capacitação, de formação de pessoas no nível da governança, de formas organizacionais, formas de gestão, envolve a nível das leis e normas que regulam os processos num novo formato. Isso leva tempo, porque isso tem que passar a nível político, e ao passar a nível político é preciso compatibilizar com todos os interesses políticos representados nas instâncias da sociedade, nas instâncias políticas da sociedade, e também na cultura. Esses processos levam muito mais tempo para se adaptar, existe um delay. Essa, para mim, é a grande questão, porque abre um processo em que as coisas funcionam, se utiliza e incorpora a tecnologia na sociedade, sem que a sociedade esteja regulando o funcionamento da tecnologia. Essa é a questão. Tá? Então, é importante a gente entender por que a regulação é vital quando nós falamos da incorporação de tecnologias abrangentes, como as que nós estamos diante. Né? Porque sem a regulação, o que ocorre? Eu vou examinar aqui com vocês. Passa o próximo slide, Elisa. Não sei se eu cheguei. Não, por favor, retorne. Pode tirar os slides por enquanto, porque só vou usar agora o final da apresentação. Pode descompartilhar? Tranquilo, obrigado.
Eu quero cenarizar dois momentos. No momento 1, a tecnologia surge, se estabelece inicialmente no setor industrial, onde se produzem objetos, mercadorias, bens cuja produção implica modelagem física de elementos naturais. Ou seja, os elementos essenciais, nesse manejo, nessa moldagem dos elementos naturais para produzir objetos, máquinas, equipamentos, mercadorias, enfim, os elementos essenciais num processo desse tipo são produzir a baixo custo, com altíssima eficiência produtiva, com a mais elevada automação possível, com planejamento pré-feito de uma maneira bastante rigorosa, bastante aprofundada, bastante especializada, mas separado da execução. Planejamento é algo que é montado e precisa ser executado. E, finalmente, a busca de bons resultados financeiros. Esses são os elementos essenciais da introdução quando nós estamos tratando de processos industriais, de um modo geral. Pensemos no momento 2, né? O deslocamento da tecnologia para outros setores, quando não há regulação adequada, é acompanhado também por esses elementos essenciais do processo industrial. Naturalmente, faz parte, estão incorporados de alguma forma na própria tecnologia, no sentido de que a apropriação da tecnologia traz consigo seus modelos de uso onde ela existe, onde ela se provou eficiente, onde ela se provou a capacidade de ter resultados. Esse deslocamento para um setor, para outros setores, sem regulação adequada, né, e sendo acompanhado daqueles elementos essenciais do processo industrial, se verifica na educação. De algum modo, esse processo facilita que a educação seja tratada como uma mercadoria, como um bem físico, não como um processo de produção de formação de sujeitos. Pensemos assim, a criação de um carro numa esteira industrial. Ele nasce do nada, de chapas de aço, e vem sendo construído, montado, incorporado, até gerar o objeto final, o carro. Mas uma linha de produção de um sujeito, de um cidadão, ela não pode nem deve ser tratada sob esses critérios exclusivos do processo industrial, que tem muito a oferecer para uma maior efetividade da educação, para uma maior abrangência, mas não podem ser tomados como elemento central para decidir os formatos pelos quais a tecnologia deve ser usada na educação. Essa é a minha discussão principal. Eu vou agora procurar apresentar e responder uma outra pergunta. Como se dá a produção do conhecimento, que é mais um parênteses que eu vou fazer para também poder sustentar a minha argumentação. A apreensão ou a recriação, para dizer de uma maneira mais correta, né, do conhecimento, o aprendizado, envolve duas dimensões. A dimensão explícita e codificada do conhecimento e sua dimensão tácita, interacional, de difícil codificação. Isso já vem dos trabalhos seminais de Nonaka Takeuchi, tem uma longa produção bibliográfica a respeito. Ocorre que o conhecimento explícito, que é aquele que pode ser registrado, né, codificado, esse tipo de conhecimento, esse tipo de dimensão do conhecimento, essa parte do conhecimento, ela pode ser processada em quase absoluta medida diretamente pela tecnologia, por hardware e software, porque esse tipo de conhecimento ele pode ser traduzido digitalmente, processado digitalmente, diretamente pelas máquinas, com base nos seus algoritmos. O conhecimento tácito não se dá dessa maneira, porque depende de interação humana, envolve um grau de subjetividade e empatia que é essencial ao processo de formação dos sujeitos, mas que é de difícil codificação e explicitação, né? E, portanto, difícil de ser manejado por máquinas e software. Sendo essa a situação, o que ocorre? Não havendo regulação adequada, a ênfase ao utilizar a tecnologia na educação vai ser colocada na entrega de conhecimento codificado, porque isso as máquinas e o software podem fazer. Tá? O conhecimento explícito, que dispensa a presença humana, que pode ser uma relação direta com o sistema, entre o sistema e quem busca aprender. A dimensão tácita, então, ela fica subconsiderada, diminuída, porque sua exigência de contato humano envolve custos que contrariam os requisitos de resultados dos processos industriais. Trabalho vivo, diferente do trabalho morto, cristalizado na tecnologia de hardware e software, custa mais. Essa é a chave. Então, essa é a relação da tecnologia trazida para a educação sem regulação com as dimensões do conhecimento.
naturalmente ela é inclinada, se não for conduzida por uma regulação a fazer diferente, ela naturalmente vai ser encaminhada para processar e dar ênfase à distribuição, processamento de conhecimento codificado, explícito, os conteúdos, os e-books, os vídeos planejados e disponibilizados, tá? Mas com o mínimo de interação humana possível, né? Porque isso afeta os resultados. Vou, então, agora, eu acho até que devo estar muito bem no tempo. Eu fiz um esforço, porque geralmente eu me bato no final das 10 apresentações. minutos ainda, professor. Oh, que Pode bom. ficar à Eu vou vontade. terminar até antes do meu tempo, a gente vai poder entrar no debate, mas eu tenho aqui, então, duas perguntas, 4 perguntas, talvez eu ocupe os 10 minutos mesmo. Quais os resultados desse contexto na educação pré-pandemia, antes da pandemia? Como a regulação brasileira de EAD é cada vez mais permissiva, ela teve um primeiro momento de fortalecimento, a regulação mais sólida, mas a partir de um certo momento, aí em meados da década de 2000, ela começa a se tornar mais permissiva, a liberar certos controles e certos critérios. Como ela vem sendo cada vez mais permissiva e não dispõe de critérios adequados, eu tenho estudos no nosso grupo de pesquisa que demonstram isso, estudaram o sistema de avaliação do MEC da CAPES para verificar. Como não existem critérios adequados, ela engessa o que não deveria, mas libera o essencial. Eu vou me referir a isso. Como não tem critérios adequados, há uma tendência natural no mercado para a adoção de modelos de uso de baixa interatividade, devido a uma relação professor-aluno que extrapola a possibilidade de uma interação adequada, né? Ou seja, se você não regula, naturalmente ele se encaminha para aquela ênfase no processamento do conhecimento explícito, codificado, e deixa de lado a questão de interatividade. E a regulação brasileira reflete isso. Ao invés de enfrentar essa questão, ela se apropria dessa questão, ela internaliza essa questão. Seu sistema de avaliação, embora seja muito complexo, muito cheio de muitos indicadores, etc., mas coisas essenciais como essa não é tratado. Não é tratado da maneira correta, de uma maneira que não permita dribles no requisito. Ao mesmo tempo, é importante também assinalar aqui que essa situação provocou nas instituições privadas um forte investimento em plataformas e processos de elevada eficiência técnica e avanços importantes na capacitação de professores e alunos, além de reflexões pedagógicas avançadas. As limitações vêm dessa dinâmica de que o patamar dado pela regulação encaminha naturalmente as organizações lucrativas para buscar melhores resultados no contexto de regulação que existe, né? O que precisa modificar é a regulação, né? E as instituições privadas exercerão a sua atividade de mercado num outro patamar, é a minha expectativa, num patamar um pouco mais elevado, que vai contribuir também para eliminar a presença de instituições oportunistas no fornecimento de serviços privados de educação, continuarão mantendo um resultado excelente, porque a produtividade na EAD não vem apenas do elemento humano, embora ele seja um elemento fundamental, mas vem de uma série de outras coisas, prédios, logísticas, etc., etc. E eu creio que aí a gente garante elementos pedagógicos, mas vamos avançar um pouco aqui. Antes da pandemia, então, o contexto era crescimento exponencial da EAD na área privada, sinais de que os modelos de uso da EAD tornam-se cada vez mais baseados em automatismos e padrões gerais, portanto, menos interativos e incapazes de desenvolver a dimensão tácita do conhecimento, o que entra em choque ao que a pedagogia entende como formação de sujeitos. A liberação da regulação chegou ao ponto, nos últimos anos, de tentar expandir os modelos EAD para os níveis do ensino médio e do ensino fundamental, o que foi recusado pelo Congresso e por instâncias sociais. Essa situação pré-pandemia, estarmos dessa maneira, precisando rever a regulação em relação ao modelo de EAD que está se encaminhando para esse padrão. O que ocorre na pandemia? Na área privada, pressionado pela possibilidade de interrupção de receita e dispondo, em vários casos, de recursos tecnológicos avançados, além de recursos de gestão da força de trabalho mais efetivos do que na área pública, por exemplo, implementaram-se as chamadas aulas remotas. Chama a atenção que a aula remota é algo bastante diferente no modelo de uso da EAD que vinha prevalecendo antes da pandemia. No sistema EAD convencional, quando grande parte dos conteúdos e atividades são pré-formatados, serão gerenciados diretamente pelo software, apresenta uma complexidade que envolve muitos profissionais no seu preparo e um tempo de desenvolvimento que é grande. Impossível de atender a urgência no momento em que houve a suspensão das aulas presenciais.
Ele não podia ser adotado, não havia tempo. O que se adotou sob esse nome de aula remota, na verdade, foi a reprodução do modelo de aulas presenciais, apenas com o uso das tecnologias de comunicação entre professor e alunos. Foi isso que foi feito, né? A presencialidade continuou existindo, tem horário, todos estão ali em contato, em conexão, com potencial de interação, mas o modelo é um modelo de aula presencial. Apenas as tecnologias estão viabilizando a presencialidade virtual, ao invés da física. Nesse modelo, a produtividade permanece inferior à dos modelos EAD convencionais, pois o uso da força de trabalho permanece praticamente o mesmo do presencial, apesar de haver sinais de concentrações de turmas, ampliação de turmas, etc. Mas, na lógica geral, a produtividade desse modelo, do ponto de vista de resultados, ela é inferior à dos modelos EAD convencionais. Quais as principais questões reveladas no uso do modelo aula remota? É a minha penúltima questão. Eu estou, no momento, desenvolvendo, coordenando algumas pesquisas exatamente sobre os impactos da pandemia sobre a EAD, no nosso grupo de pesquisa, em compartilhamento com o professor Manuel Joaquim, e desenvolvo especificamente, também, incorporando também alunos de iniciação científica do curso de pedagogia, um estudo sobre os impactos da aula remota em alunos de graduação em geral, não especificamente dessa ou daquela universidade, mas instituições de grande porte privadas de ensino superior. Quais foram as principais constatações? Ainda o estudo não está concluído, eu tive ontem a primeira tabulação bruta ainda de resultados, vou precisar trabalhar melhor com ela. Um momentinho, que esqueceram aqui um celular ligado, eu mesmo. Então, ontem eu recebi os resultados brutos, vou passar aqui para vocês. Olha, qual é o principal problema apontado pelos alunos? Apontados por 80% dos alunos. Falta de acesso, dificuldades de conexão, de conectividade. Os depoimentos, às vezes, são dramáticos. Sobre a luta, você visualiza, você como professor aqui, visualiza as dificuldades que existem para o acesso. Isso converge com a equipe recente, divulgada pelo Comitê de Gestão da Internet no Brasil, que aponta que mais de 60% dos jovens acima de 16 anos no Brasil só acessam a internet usando apenas um celular. Só tem esse tipo de acesso, o que é absolutamente inadequado para a educação. Vamos convir. Não é simples você acompanhar num celular todas as atividades. Você pode ouvir um vídeo, ouvir um áudio, falar, mas o conjunto das atividades que envolvem um processo educacional virtual é precário a realização pelo celular. Além disso, as dificuldades econômicas de sustentar uma conexão à internet, né? Então, essa é a realidade. Isso é algo que impede qualquer consideração posterior, maior. Esse é um assunto que precisa ser resolvido, precisa ser encarado. Aliás, desde 1990, que nosso país criou um fundo, o Funvest, para exatamente universalizar o acesso à infraestrutura de telecomunicações e, até hoje, praticamente nada. Essa é a realidade. Os recursos do fundo foram usados para outras atividades e essa ficou, dessa maneira, deixando desguarnecida a sociedade nesse momento. Por outro lado, a pesquisa revela também que 70% dos alunos indicam que a experiência facilitou o acesso a novos conhecimentos e novas metodologias. Veja que interessante, né? Eles reconhecem aquelas vantagens que a gente também reconhece no potencial das tecnologias na educação, né? Ao mesmo tempo que apontam um impedimento brutal, forte, do acesso físico à infraestrutura e, portanto, a qualquer possibilidade de participação. Também apontam, como ponto positivo, a grande flexibilidade que passam a ter, né, de horário, de local. Isso é fundamental para eles. Há menos custo e maior qualidade de vida, porque não tem mais o custo de transporte, nem de alimentação para ir à escola física, né, estão em casa. E uma parte importante, quase 40% deles, apontam a importância de ter mantido o semestre, não ter atrasado a sua formação profissional. São elementos assim, de extrema importância, robustos, não é? Mas que não resolvem eles em si a questão do acesso, né? Bom, finalizando, então, minha última pergunta, o que fazer nesse cenário? Eu penso que a primeira coisa é enfrentar decididamente a questão da conectividade dos alunos e professores. É preciso eliminar, assim, ao máximo possível, esse problema da barreira da infraestrutura de acesso. A pandemia revelou
abertamente o que certamente já acontecia com a EAD convencional, mas não era percebido com clareza. A grande maioria dos estudantes tem dificuldades importantes de acesso à infraestrutura e isso compromete decididamente a aprendizagem. Não é possível haver processo de aprendizagem se não há comunicação. Esse é o primeiro ponto, atacar o problema do acesso. O segundo ponto é que é preciso discutir a regulação, de modo a ajustar um modelo convencional ou industrial de EAD, prévio à pandemia, a requisitos pedagógicos relevantes, em especial, 2, o reconhecimento do papel central dos professores tutores, hoje tratado como um docente de segunda categoria, e que são centrais nesse modelo, né? E o estabelecimento de limites máximos quantitativos para a relação entre professores e alunos. Diminuirá a lucratividade do setor? Eu já falei um pouco sobre isso, vou voltar ao assunto para ficar bastante claro. Certamente vai diminuir um pouco a lucratividade do setor, comparado ao modelo puro da EAD, mas não na medida de uma espécie de retorno aos termos econômicos do ensino presencial. Seguirá havendo maior produtividade, ainda que algo menor que nos modelos industriais. Mas está se instituindo um modelo que permitirá explorar as vantagens da produtividade da EAD sem comprometer a formação dos alunos. O cenário é complexo, inclusive pela baixa articulação e participação dos professores nos seus assuntos coletivos, né, que praticamente inexiste, e pela necessidade, de um modo geral, de todas as instâncias institucionais e políticas do país, de enfrentar de maneira urgente questões centrais, como o combate ao vírus e a sustentabilidade econômica dos grupos de baixa renda no período da pandemia. Isso mantém as instituições com focos bem mais gerais e, de certo modo, dificulta que você coloque na agenda uma pauta desse tipo. Mas é preciso fazer esse esforço, nós temos procurado fazer a partir do grupo de pesquisa, abastecendo instâncias com estudos, com questionamentos, com reflexões. De todo modo, e aí eu estou concluindo aqui, debates como esse nosso contribuem para a formação de uma consciência crítica que auxilie o entendimento e a ação dos atores políticos e institucionais no enfrentamento dessas questões. Era isso que eu tinha a trazer para a reflexão de vocês. Fico aberto no momento do debate para que possamos trocar ideias e muito obrigado.